E aí galera, beleza? Boa tarde. Mano, vou gravar aqui respondendo a pergunta desse nosso inscrito aqui do nosso canal, o DMX Gamer Oficial. Ele perguntou para que serve os polígonos, para que servem os polígonos? Me explica. E é isso, hoje a gente vai fazer um vídeo aqui respondendo ele rapidinho. Mano, eu também não entendo muito, né, como um profissional que já trabalha há anos entenderia, mas eu vou gravar aqui explicando o pouco que eu entendo sobre os polígonos e sobre esse vídeo que eu gravei modelando nesse Scooby-Doo. Então, vamos lá, galera. Vou sair aqui e vou mostrar aqui pra vocês. Eu tenho dois aplicativos que eu uso, que é o Prisma 3D e esse daqui, ó, o Sculpt. Esse daqui é muito bom. Geralmente eu faço as esculturas aqui no Sculpt e exporto e importo para o Prisma, porque ele é melhor para esculpir. Então vamos lá. Beleza, galera. Acabei de abrir aqui o Prisma. E então eu vou mostrar aqui para vocês mais ou menos para que servem os polígonos e o que são, né, na verdade. Porque na hora de modelar, os polígonos eles são formas geométricas, basicamente. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um quadrado. Então, mano, é o seguinte, para eu fazer qualquer coisa 3D, eu vou precisar de no mínimo mais de três polígonos. Então, por exemplo, aqui eu tenho um quadrado, é um polígono só. Eu vou precisar dividir ele em dois ou três. Então, vamos lá, vamos fazer isso. Aqui eu dividi em dois, então agora eu tenho dois retângulos. E aí, vamos aumentar ele. Aqui, ó. A gente vai pegar os dois, aumentar ele. Beleza, então agora, como vocês podem ver, a gente tem quatro quadriláteros, quatro retângulos. Então, para a gente fazer um formato, a gente vai precisar ir dobrando eles. É como se fosse um origami. Isso, é como se fosse um origami. Então, beleza, o que acontece agora é o seguinte, a gente, depois de ter criado a caixa, você vai ter 6 polígonos, que são 3 aqui nessa parte de cima, da frente, do lado, e mais 3 lá embaixo, que são esses daqui, 1, 2, 3. Beleza. Então depois de ter criado essa caixa, esse é um objeto 3D e a gente tem 6 polígonos. Beleza, mas só que o que acontece se a gente precisasse arredondar as bordas dessa caixa? Por exemplo, se eu não quisesse que ela fosse tão quadrada, se eu quisesse que ela fosse mais curva ou mais arredondada, então eu precisaria acrescentar mais polígonos. Por exemplo, quanto mais eu quiser arredondar alguma coisa ou deixar alguma coisa mais suavizada, eu vou precisar acrescentar mais polígonos. Por exemplo, e aí por isso que eu falei, por isso que ele perguntou lá, o que são os polígonos, para que servem? No Prisma 3D, você não tem como esculpir diretamente no Prisma. Quer dizer, até tem, mas é um pouco complicado. Aquele Scooby-Doo que eu peguei, eu comecei esculpindo ele, só que aí depois, por algum motivo, eu não salvei o arquivo, eu perdi tudo. Então eu baixei aquele modelo lá e eu importei para o Prisma, e aí eu só fiz alguns ajustes nos polígonos dele, que já estavam lá. E aí o que acontece? Para poder modelar no Prisma é mais complexo, porque você vai ter que ir mexendo polígono por polígono, você não vai ter uma ferramenta para modelar diretamente. Então, beleza, vamos dizer que aqui que se eu precisasse deixar mais arredondado as bordas dessa caixa, o que a gente precisava fazer? A gente ia precisar acrescentar mais polígonos. Por exemplo, vamos dizer aqui, ó, a gente vai pegar essa parte aqui, a gente vai acrescentar mais uma linha. Beleza. Então a gente tinha 6 polígonos. Então agora a gente acrescentou um retângulo aqui em cima. A gente acrescentou outro retângulo aqui do lado. Um retângulo aqui e um retângulo do outro lado. Beleza. Então agora a gente acrescentou mais 4. A gente tem um total de 10 polígonos. Então para a gente poder arredondar essa parte, a gente vai precisar criar mais polígonos assim, ó. Vou mostrar aqui para vocês. A gente vai pegar, criar uma linha assim, outra assim,
Então beleza, depois de ter feito esse trabalho de acrescentar mais polígonos na caixa, a gente tem a gente tem mais polígonos concentrados na parte das bordas. Então o que a gente vai ter que fazer? Aqui ó, o próximo passo aqui vai ser a gente aprofundar as bordas da caixa. Então como que a gente vai fazer isso? A gente seleciona aqui ó, então beleza, depois de ter selecionado essa parte das bordas, é só ir diminuindo aqui ó. E aí, o que acontece? Você percebe que, tipo, acrescentando mais polígonos, você consegue colocar meio que mais curvas no quadrado. Vamos tirar aqui essas linhas. Ó, você percebe que você já consegue deixar ele mais arredondado. Então, para isso, é mais ou menos para isso que servem os polígonos. Só que eu fiz o teste para ver se esse aplicativo, o Prisma 3D, ele aguentaria uma quantidade maior. Por quê? Eu vou importar aqui para vocês uma outra escultura que eu tinha feito no outro aplicativo e vou mostrar aqui quantos polígonos que ficam quando você modela em outro aplicativo, para poder ele ficar realmente suave, não ficar com essas marcas aqui, ó, tipo como se fosse um vinco. Então eu vou importar para vocês verem. Então aqui eu tenho uma outra escultura que eu tinha feito, esse daqui ó, que eu fiz ele no Sculpt e eu exportei o projeto. E aí agora eu vou abrir ele aqui, eu vou importar ele no Prisma para o Prisma 3D. E para ele ficar dessa forma aqui, esculpindo lá, eu vou mostrar para vocês quantos polígonos que ele fica. Ele fica com muitos mesmo, centenas. Ó, quando a gente abre aqui para edição, ele mostra. E geralmente são triângulos que ficam, né? Porque é o menos desgastante, para poder ficar tudo bem, uma curva bem definida e tal, e etc. Ó, nos círculos. Então eles ficam centenas ou até milhares de polígonos na sua imagem, na sua escultura, para poder ficar bem arredondado. Então basicamente o que eu fiz naquele dia foi isso. Eu comecei a modelar o Scooby-Doo. Você vê até que no começo eu tinha pegado um quadrado e eu ia realmente fazer até o fim. Só que no meio do caminho eu saí do aplicativo e deu um bug aqui no aplicativo e eu acabei perdendo o arquivo que eu não tinha salvo. Então eu fui abrir um modelo, peguei um modelo esculpido já e abri e fui só editando assim as pontinhas e as coisas que não estavam boas. Então é mais ou menos isso. E aí eu já quero aproveitar para mostrar para vocês o Sculpt. Eu fiz até um vídeo, talvez eu deixe aqui no card para vocês um vídeo onde eu esculpi esse cachorro que eu acabei de importar aqui como exemplo. E aí se vocês quiserem dar uma olhadinha, o ruim é que aqui no Prisma 3D não tem como, você não consegue importar ele já com cor, né, colorido. Mas é bem legal, é bem da hora, você consegue esculpir e tal. Então é isso, cara, pro nosso amigo DMX Gamer Oficial. Mano, é isso, espero que tenha sido útil, espero que tenha gostado, tenha servido para as suas animações, esculturas e etc. E também pro pessoal que tiver as mesmas dúvidas, espero que sirva, valeu. Gente, muito obrigado, principalmente pelos 200 inscritos, a gente completou 200 inscritos aqui no canal. Se você não for inscrito, se inscreve também para se juntar com a gente. E é isso. Eu tô fazendo uma série também todo dia, que são animações que eu faço todos os dias, diariamente. Então, é isso, gente. Valeu. Obrigado.